Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no nosso canal dos quatro cantos do planeta Terra, ou quem sabe de outra galáxia. Sejam todos muito bem-vindos do canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, né? Estamos aqui para falar do nosso Vasco, deixar vocês bem informados, muita informação, sempre embasado na verdade, também um pitaco ali, um pouquinho de opinião, né, galera? Agora é o seguinte, eu peço para você, chegou aqui no nosso canal, tá assistindo o nosso vídeo, tá dando essa força, show de bola, muito obrigado. Mas olha só, aperta o botãozinho escrito inscrever-se, pronto, já dá uma força enorme para o nosso canal, né? Ajuda a gente aí, a crescer, nosso canal ganhar mais mídia, ganhar mais visibilidade, né? Vai estar ajudando bastante aqui o canal Vascaíno desde sempre, né? Do Álvaro Silva. Galera, agora é o seguinte, quem me ajudou bastante no dia de ontem, né, foi aí o nosso querido deixa eu ver aqui, Caivic, né? Na verdade é o Gilson, né, de Esperantinópolis, né? Então o Gilson ontem ele se inscreveu e disse que todo mundo na sua casa já se inscreveu também aqui no canal Vascaíno desde sempre, falou, pô, manda um salve lá então, um salve, um abraço pro nosso amigo vascaíno aí, Gilson, né, lá da cidade de Esperantinópolis. Então tamo junto, meu amigo, um casaca para todos vocês aí e muito obrigado pela força. Galera, sem muita delonga, vamos então dar início, né, ao noticiário do nosso Vasco, as notícias mais importantes no dia de hoje. Então vamos lá, situação aí do atacante, né, do Colorado, Pedro Henrique, né, um atacante lado de campo de 33 anos, jogador aí versátil, joga pelo lado esquerdo, lado direito, faz também ali uma função de centroavante. O atleta tem interesse de vir jogar no Vasco, tem vontade de vir atuar com a nossa camisa, porém, todavia, entretanto, né, o Internacional parece que está dando aquela ensaboada, né? Por quê? Porque a gente ficou sabendo que estava faltando aí a 777 dar o aval para a negociação com o Inter e adiante ontem, né? O próprio Alexandre Matos deixou essa situação no ar e hoje, né, o presidente do Internacional ali, né, na hora da partida que o Internacional disputou diante ali, disputou pelo Campeonato Gaúcho, né, galera? O Pedro Henrique foi relacionado para a partida, ele esteve ali entre os atletas, né? Com isso, o presidente do Inter foi indagado. Perguntaram para ele, aí, presidente, tem alguma coisa com o Vasco? Pedro Henrique está indo mesmo jogar no Rio? Sim ou não? Né? Ele deu aquela saída, né? Deu aquela ensaboada, disse que não tem nada em concreto, não tem nada em oficial, né? Enfim, vamos aguardar e para não ficar só no que eu estou falando, acompanha aí o presidente do Internacional falando e a gente já volta. O jogador internacional tem contrato, veio para cá, né? Está à disposição do treinador, não tem nenhuma proposta formal, oficial na mesa, são sondagens, especulações, algumas informações que a gente fica até sabendo pela imprensa e, portanto, faz parte do grupo e continuará fazendo. E se chegar alguma, tanto pelo Pedro como qualquer outro atleta, nós vamos avaliar e se for de interesse para o clube, importante para o clube, a gente vai... É importante deixar claro isso, né? Que as coisas elas têm que ser relacionadas, até porque nós nos relacionamos com os clubes, são com os clubes, né? E, portanto, o Internacional tem que ser procurado e a palavra final será do Internacional, né? Então a gente aguarda se algum contato for feito e não via imprensa ou via terceiros, mas sim entre clubes, isso não só do Vasco, como outros clubes que têm se manifestado aí pela informação de vocês, né? A gente, na medida que chegar, vai analisar. Bom, é isso aí, né, galera? Então vamos torcer, né? Se tiver alguma coisa que o Vasco ande logo e já resolva essa parada aí. E se não tiver, vida que segue, que o Vasco tem que continuar no mercado procurando jogadores para a posição, né? Ainda mais aí para o meio campo e sobretudo para o ataque também, para reforçar o nosso elenco para esse restante de temporada. Agora, galera, falando de outro jogador, é o Breno Lopes, né? O atacante que pertence à equipe do Palmeiras, né? Ele que foi muito ventilado, está sendo muito ventilado aqui no Vasco, uma possibilidade muito grande de vir atuar aqui no Rio de Janeiro. O próprio jogador inicialmente sinalizou que tinha um desejo sim de vestir a camisa do Vasco, de trabalhar com o Ramon Dias, de morar no Rio, né? De entender o projeto do Vasco da Gama, do Alexandre Matos, que conhece ali ele também, né? Enfim, diante de toda essa situação, o Vasco teria ficado no entrave com o Palmeiras, né? O Palmeiras, a gente não sabe se o Palmeiras vai mesmo querer liberar o atleta ou se vai fazer jogo duro. Aí hoje já começaram a sair algumas notícias aí. O jornalista Matheus Gillett, né, afirmou que o Breno Lopes
já não quer mais vir jogar no Vasco, o jogador está indeciso se vem morar no Rio, se vem jogar no Vasco ou não. Enfim, gente, eu não sei também, tá vendo? A situação do Pedro Henrique e a do Breno Lopes já pareceu que já começou a dar uma miada. Se é verdade ou não, a gente vai ter que aguardar. Agora, se for verdade, o Vasco não pode ficar preso aí nesses nomes. A gente tem que buscar outros nomes do mercado, não pode ficar enrolando, né? E ainda falando em buscar nomes do mercado e falando também em não poder enrolar, o Botafoguinho, né, que é um clube desse tamanho assim, ó. Gente, eu tô falando do Botafogo aqui do Rio de Janeiro. Clube muito pequeno, na minha humilde opinião, em relação aí em relação aí à grandeza mesmo no futebol, né? Em relação a você ter presença, a você se impor no mercado da bola. Porque o Botafogo, além de ter um scout muito fraco, na minha opinião, muito fraco, o scoutzinho do Botafogo, eles não têm a capacidade, eles não têm a criatividade de buscar jogadores no mercado. Todo jogador que o Vasco busca no mercado, o Botafogo tenta atravessar a negociação. O Alan estava palavrado com o Vasco, aí o Vasco deu mole, né? Porque o Brax saiu, entrou o Alexandre Matos, a filosofia é outra. E aí com isso, o Botafogo já entrou na parada e acertou pré-contrato com o Alan. Aí o Vasco quer contratar o Breno Lopes, o Botafogo já está querendo entrar na parada também. Ano passado o Vasco tentou trazer o Diego Costa, o Botafogo foi lá e trouxe o Diego Costa. Então assim, é ridículo o Botafogo, parece que eles não têm criatividade nenhuma para buscar jogador no mercado. Eles só querem buscar os jogadores que o Vasco já está procurando no mercado, né? Interessante. Por que o Botafogo não fez a mesma coisa quando o Urubu foi lá dar 100 milhões de reais no De La Cruz? Entendeu? Ridículo, ridículo, sinceramente. Eles trouxeram lá o Luiz Henrique, até aí bacana, ok. Também não sei se vai jogar no time deles, né? Pode ser que no meio do ano vá lá pro Lyon. Enfim, não quero nem saber, eu torço pro Vasco. Agora, que o Botafogo tá fazendo um papel muito feio, tá fazendo sim. Não tem capacidade de buscar, de mapear nomes no mercado, e todo nome que o Vasco busca, que o Vasco mapeia, eles querem simplesmente atravessar, entrar na negociação, né? Minimamente uma piada o Botafoguinho, né, galera? Agora, comentários à parte, né, é o seguinte, uma situação de outros dois atletas, não, de mais um atleta, quer dizer, perdão, a situação do volante do Queiroz, né, ontem eu até falei que ele era ali um Zé Gabriel versão melhorada, né, coisa e tal, não, na verdade o do Queiroz é bem melhor, na verdade, mas não é esse craque todo, não, mas é bem melhor sim, né, eu peço até perdão para vocês. Mas é o seguinte, galera, o do Queiroz, o Vasco da Gama buscou, entrou em contato com o Zenit da Rússia, o clube ao qual detém os direitos econômicos do atleta, tem contrato com o clube russo até o ano de 2028, porém o Zenit não se opôs a liberar o atleta, só que seria, no caso, uma liberação por empréstimo. Com isso, o Vasco teria que entrar com uma compensação financeira ao clube russo para que o Zenit, então, deixasse o do Queiroz viesse jogar no... deixasse o do Queiroz vir jogar no Vasco da Gama por empréstimo, né? Então o Vasco no primeiro momento já estaria apalavrado com o jogador, com o seu empresário, né? Faltando apenas a liberação do Zenit. Então a gente não sabe em que pé estaria essa negociação com o Zenit e quais seriam os valores pedidos pelo clube russo por essa possível aí compensação financeira para que o atleta chegasse ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do nosso Vasco da Gama por empréstimo. Fato é, né, galera, que o do Queiroz eu acho que seria um bom nome para chegar aí para nossa meiuca, para recompor essa marcação. Chegou também o Pablo Galdames, o Juan Esforza, né? Foi aí anunciada a compra dele hoje, né? Enfim, já pegando o gancho, né? Já que eu falei do Juan Esforza também, hoje, né? O Vasco aí anunciou de forma oficial, sim, a contratação do volante, do meio-campista Juan Esforza, ele que jogou mais de 100 jogos com a camisa do News Old Boys, que está disputando o pré-olímpico com a camisa da seleção sub-23 da Argentina, né? Na Venezuela. É sim um bom jogador, tem qualidade, marca, é aguerrido e joga simples, não inventa moda, ele joga simples, dá um passe agudo, mas se tiver de dar um passe de lá de 3 metros também, ele entrega a bola para o companheiro, ele não inventa, mas ele é um jogador que vai agregar muito no Vasco. Hoje aí foram feitas as trocas de documentação, tanto do Vasco da Gama quanto com o News Old Boys, para que o atleta assinasse o contrato, sacramentando então agora sim, galera, o Esforza é bacalhau, é oficial, né? Seja muito bem-vindo aí o Juan Esforza, novo jogador do Vasco. Assim que acabar o pré-olímpico, ele desembarca aqui no Brasil, gente, para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. E aí, essa transação foi amarrada nos seguintes moldes: o Vasco da Gama vai pagar 5 milhões de dólares pela compra do atleta, algo em torno de 24 a 25 milhões de reais por 80% dos seus direitos econômicos, tá? Então 20% ficando lá com o News Old Boys, sendo que mais 1 milhão de dólares
Libertadores, né, após algumas metas serem batidas. Aí depois que essas metas forem batidas, o Vasco deve adquirir também mais um percentual. Então, ótima aquisição do Vasco nesse quesito, nesse sentido. Parabéns para a SAF do Vasco, para 777, pela contratação de Juan Esforza, que todos nós acreditamos que tem tudo para desempenhar em alto nível, performar em alto nível com a camisa do Vasco da Gama aqui no futebol brasileiro, ajudando bastante a nossa equipe, né, galera? Uma vez que o jogador tem experiência no campeonato argentino, um campeonato que tem 27 equipes, é muito competitivo, um campeonato muito físico, um campeonato ali muito dinâmico, e ele conseguiu se sair bem, e se sai bem, é sempre convocado em todas as seleções de base da seleção da Argentina. É uma questão de tempo, ao meu modo de ver, para ele estar figurando o elenco principal da seleção argentina. Então eu achei sim uma ótima contratação, né? A chegada de Juan Esforza, né? Juntamente aí, quem sabe, né? Pode ser que chegue também Duqueiroz. É uma pena que a gente perdeu o nosso meio-campista Paulinho Paula, perdemos também o Jair, né? Dois atletas ali tiveram rompimento no seu ligamento cruzado no joelho, uma notícia muito triste. Com isso, obrigou o Vasco da Gama voltar ao mercado de maneira mais rápida, mais incisiva, para buscar jogadores de forma imediata para compor a nossa meia-cante, a nossa meiuca, né? Então, dentro dessa situação, hoje o Vasco então teria Juan Esforza, teria o Zé Gabriel, né? Nós teríamos também, embaixo de muita crítica, o Bruno Prachedes, teríamos também ali o De Luca, o Matheus Carvalho, que, diga de passagem, o Matheus Carvalho entrou muito bem no clássico no domingo contra o Flamengo no Maracanã, né? E aí teríamos aí essa iminente, possível chegada, quem sabe, né, do meio-campista Duqueiroz. Então, vagarosamente, a gente começa a ver a nossa meiuca, né, o nosso meio-campo, a ser recomposto, né, por atletas que estão chegando e outros que ainda podem chegar para recompor o nosso elenco. Agora, galera, é o seguinte, ainda falando de atleta, né, é muito agitado. Hoje, o dia foi muito agitado, não nos bastidores políticos do Vasco da Gama, assim como foi ontem em relação a 777, mas foi muito agitado em termos de mercado da bola, né? Isso mesmo, o Carlos Palacios, né? Vocês se lembram dele? O Vasco da Gama fez a contratação dele em 2022, naquela Série B, junto ao Internacional. Ele chegou com status de camisa 10 para jogar, para dialogar ali, para substituir o Nenê, jogar com o Nenê. Acabou que ele não conseguiu performar em alto nível, como todos nós esperávamos. Fez um gol aqui, outro acolá, uma assistência. Aí teve problema de disciplina, problema com o grupo, né? Muito difícil de lidar com ele. Aí acabou que o Vasco se entendeu que não valia mais a pena ficar insistindo numa situação. O Vasco então acabou emprestando ele, né? Onde ele acabou indo parar no Colo-Colo do Chile, onde ele conseguiu reencontrar seu bom futebol, se sagrou campeão da Copa do Chile, né? Fez uma ótima temporada no ano passado com a camisa do Colo-Colo. E aí, perante a isso, a equipe do futebol argentino, o Boca Juniors, né, um gigante lá do futebol argentino, que está entre os dois maiores, né, o Boca e o River Plate lá no futebol argentino, estava já há algum tempo flertando com o nome de Carlos Palacios. A gente falou sobre isso aqui, né? Aí teve gente que falou que era mentira e coisa e tal, e a gente trouxe essa notícia aqui, sim, de que o Boca estava de olho em Palacios, já não era de hoje. Fato é que o Vasco pode colocar, gente, um dinheiro legal no bolso, tá? Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Boca Juniors deve pagar algo em torno de 4 a 5 milhões de dólares pela compra dos direitos econômicos do Carlos Palacios. Tá? Lembrando que é o seguinte, hoje o Vasco da Gama detém 80% dos direitos econômicos do atleta e 20% ficariam para o Colo-Colo. Então, diante dessa situação, se o Vasco, se hoje o Boca Juniors pagar aí 25 milhões de reais, né, para ter aí o Carlos Palacios, o Vasco pegaria algo em torno de quase 20 milhões de reais. Então seria sensacional se isso acontecer. Existe sim a expectativa, vocês estão vendo até a foto aqui, né? Existe sim a expectativa de que esse contrato seja sacramentado ou hoje, mas já passou, já é quase meia-noite, esse vídeo já vai ao ar, já com certeza depois vocês vão ver aí depois da meia-noite, ou de repente aí amanhã ou na sexta-feira, mas existe a possibilidade de que nos próximos dias o Boca Juniors, né, sacramente a negociação aí do meio-campista, né, meia atacante Carlos Palacios, galera. Então fica o registro. Agora, ainda falando de jogador, o mercado da bola muito agitado. Dois nomes que teriam sido aí vetados pela 777 Partners, a SAF do Vasco da Gama, seria o nome aí do meio-campista Alisson, né, que teve passagem pelo Cruzeiro, que estava jogando
Ele que estava jogando lá em Portugal, voltou e está vestindo a camisa atualmente do Atlético, né? O clube aqui de Minas Gerais, né? Do interior de Minas Gerais. Fato é que surgiu a notícia hoje que a 777, entre aspas, teria vetado o nome de Alisson, não só o nome dele, mas também o nome de Lisieiro, tá, gente? Isso mesmo, surgiu hoje pela manhã que o Vasco poderia estar aí especulando, sondando a situação do meio-campista ex-São Paulo, né? Do Lisieiro, para vir atuar com a camisa do nosso Cruz Maltino. Fato é que é o seguinte, o nosso Vasco negou hoje pela manhã que essa possibilidade pudesse existir, dessa possível contratação do Lisieiro, e mais aí no decorrer do dia surgiu uma outra notícia que na verdade a 777 também teria vetado, né, esses dois nomes, que na minha opinião realmente fez bem em vetar, porque a gente tem que buscar nomes melhores, não que são maus jogadores, não tem nada contra isso também não, mas a gente precisa de nomes muito melhores para reforçar o nosso elenco aí. Galera, agora é o seguinte, virando a chavinha, a gente falou bastante de mercado da bola, né? Vamos aguardar, torcer para que o Vasco consiga aí trazer, né, quem sabe aí mais um jogador para o meio campo e pelo menos 2 ou 3 para o ataque, né? Pelo menos 2 ou 3 para o ataque. Galera, agora é o seguinte, se tratando de patrocínio master, né? O nosso Vasco rompeu com a PixBet, rescindiu o contrato, pagou ali um valor irrisório, né? Algo, se eu não salvo engano, algo em torno de 2 a 4 milhões de reais. Eu vou pesquisar certinho, vou trazer para vocês. Pagou algo irrisório para cancelar, para anular o contrato de patrocínio com a marca, né, da casa de apostas PixBet, né, que era até o momento a patrocinadora master do nosso Cruz Maltino, colocando nos cofres do Vasco 22 milhões e meio de reais por ano. Diante dessa situação, o Vasco já tem aí 2 meses praticamente sem uma nova patrocinadora master. O Vasco chegou no primeiro momento a anunciar a Estrela Bet, que já é a patrocinadora master do basquetebol do Vasco da Gama, juntamente com a R10 Score, né? O Vasco chegou a anunciar a Estrela Bet, sim, como a patrocinadora master pro carro-chefe, pro futebol, algo em torno de 50 milhões de reais por ano. A situação babou, a coisa não andou, a Estrela Bet não quis colocar o dinheiro que o Vasco estaria pedindo, que é algo em torno de 45 a 50 milhões de reais. E outra coisa, não é só que o Vasco entende que merece ganhar, não. Todo vascaíno concorda com o Vasco. O Vasco merece ganhar 50 ou mais milhões de reais por ano, porque o Vasco é uma marca muito poderosa, é um clube muito gigante de massa, né, gente? A gente não pode esquecer disso. Perdão, galera. Agora é o seguinte, dentro dessa situação surgiu uma notícia hoje, né? A gente sabe que além da Estrela Bet, teve esse flerte com o Vasco, teve essa negociação que estagnou, esfriou, teve também a situação da casa de aposta aí, Apostas da Sorte, que também está patrocinando o São Paulo, teve esse leve flerte aí, teve aquela outra também, Esportes da Sorte, nenhuma delas chegou a concretizar aí uma proposta, né, que saltasse aos olhos do nosso clube para sacramentar. Fato é que hoje pela manhã surgiu a notícia de que a Betano, né, isso mesmo, a Betano estaria abrindo negociações com o Vasco da Gama para ser a nova patrocinadora master do clube. Como assim, Álvaro Silva? Galera, é o seguinte, o que acontece é que o Fluminense ano passado fez um bom campeonato brasileiro, foi campeão da Conmebol Libertadores, ganhou o campeonato carioca e a Betano não quer pagar o valor que o Fluminense pede, né? Que está estipulando lá que eles entendem que merece ganhar mais. E outra, na moral, eu não estou apoiando o rival, não, eu não gosto de falar do rival, mas o Fluminense está certo. O Fluminense merece ganhar mais também, galera. Merece sim, porque é um clube que ganhou títulos aí e os caras não querem botar dinheiro lá. Tá muito estranha essa situação. Enfim, agora voltando pro Vasco de novo. Aí a Betano foi, um tempo atrás, aumentou os valores com o Galo Mineiro. Então isso já gerou um desconforto muito grande com o Fluminense, porque eles aumentaram o valor com o Atlético Mineiro, que não está ganhando nada, ano passado não ganhou nada, né? Vem dando alguns vexames dentro de campo, esportivamente falando, e aí o Fluminense, que performou em alto nível, coisa e tal, que entendia que merecia esse aumento, não conseguiu esse aumento junto à Betano. Então com isso gerou sim um desconforto grande entre Fluminense e Betano, esse, entre aspas, esse leve racha, né? Com isso a Betano então teria procurado o Vasco para investir no futebol do Vasco. Aí eu pergunto para vocês, se a Betano não quis botar aí, sei lá, 40, 50 milhões de reais no Fluminense, que ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, não, ganhou o Carioca, foi bem no Brasileiro, vocês acham, pode ser que eu esteja errado, que eles vão querer chegar aqui no Vasco para colocar 45, 50 milhões de reais no Vasco? Eu tô achando muito estranha essa situação. Aí veio a notícia hoje que o Vasco tá negociando com a Betano, né, que alguns valores e coisa e tal, enfim, gente, na boa, na moral, a Betano já fez isso lá atrás.
Lá atrás, essa casa de apostas já fez isso com o Vasco, inclusive quando eles fecharam com o Fluminense. Tá? Eles fizeram uma proposta para o Vasco ridícula, uma proposta para o Vasco nojenta na ocasião. O Vasco pulou fora, não quis. Tá? E aí depois eles foram lá e fecharam com o Fluminense pagando mais. Tá? Então isso aí já não é de hoje que essa casa de aposta tem essa mania de fazer isso. Aí agora, né, o Fluminense quer um valor alto, eles não querem pagar. Aí vão vir para o Vasco. Sendo que tá estranho, porque o Vasco já sinalizou que abaixo de 45 milhões de reais não tem nem conversa. Então vamos aguardar para a gente ver o desfecho dessa situação do patrocinador master do nosso clube. Galera, agora é o seguinte, se tratando da partida de logo mais, dessa próxima quinta-feira, que será disputada entre Vasco da Gama e Audax, partida válida pelo Campeonato Carioca, né, 9h30 da noite, vai ser disputada lá na Arena Amazônia, na capital, Manaus. Né, galera, a lista dos jogadores relacionados para essa partida já saiu. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão até observando aí como foi o treinamento do nosso elenco hoje. O nosso elenco que já embarcou para Manaus, já desembarcou lá em Manaus. Nosso elenco já foi muito bem recepcionado, muito bem recebido pelos torcedores manauaras. Galera, a galera de Manaus deu show, deu aula de vascainidade, de como receber o nosso time, de como cantar, de como apoiar. Foi de arrepiar. Álvaro Silva tá falando do quê? Calma, calma. É o seguinte, eu vou colocar para vocês assistirem um trecho da torcida lá do nosso Vasco, dando um show em Manaus na recepção do nosso elenco, e já volto para a gente continuar falando dessa partida entre Vasco da Gama e Audax.
bacana, né, galera? Agora uma outra coisa que eu quero colocar para vocês verem, muito legal também, é de uma galera lá de Parintins, que estão fazendo uma travessia pelo rio, né, de barca ali, indo até Manaus, né, nessa travessia, justamente para assistir o jogo. Olha como é que o vascaíno é diferente. Então acompanhe também a galera fazendo a travessia de Parintins para ver esse jogo do Vasco aí, dando um show. Veja. Olha aí, galera, vamos a Manaus, olha aí, caramba. É nóis, porra. Olha pra cima. Que é Vascão, papai, que é Vascão. Vamos pra cima, família. Olha aí, ó. Festa da galera aí, ó. Partiu Manaus, galera. Vê o Vascão. Vamos com Deus. Vamos com ele. Com a vitória do Vasco. Show de bola, né, gente? Muito legal, né? Tá de parabéns aí. A galera dando aula, dando show, na expectativa de mais de 50 mil torcedores na Arena Amazonas, lá em Manaus, né? Vou reiterar, partida que será disputada 9h15 da noite. A transmissão dessa partida, galera, fica a cargo do SBT pela TV aberta, fica a cargo também da Cazé TV pelo YouTube, né? Basta você ter uma boa internet, você já consegue assistir tranquilo, ao vivo, com imagens, né? Bem legal. Ou pela TV fechada, ou no Sport TV, ou no pay-per-view, né? Pelo Premier Futebol Clube. Então tem essas 4 opções para você ficar por dentro desse jogo e assistir todos os lances, né? Torcer para o nosso Vasco ganhar do Audax Rio, que no momento é o lanterna da competição, não fez nenhum gol, não venceu, não pontuou, né? Então assim, o Vasco não pode ressuscitar esse morto, né? Com todo respeito ao Audax, o Vasco não pode ressuscitar o Audax no campeonato, a gente tem que fazer a nossa parte. Desfalque para essa partida, o Dimitri Payet levou seu 3º cartão amarelo diante do Flamengo e está fora, tá? Lógico, Paulinho, Paulo e Jair que se lesionaram, né? Esses atletas então não poderão entrar em campo. E o Pablo Verratti também, que está tratando, né, a sua fissura na costela, que em breve também vai poder retornar aos gramados para poder voltar a defender o nosso Vasco. Aí é o seguinte, dentro dessa situação, vou colocar uma arte na tela, vocês já estão acompanhando. Essa arte aí vocês já estão observando que são jogadores que foram relacionados pelo nosso Vasco para essa partida contra o Audax, né, galera? Que são os seguintes atletas: é o Adson, o David, De Luca, Eric Marcos, Pablo Galdames, o goleiro Rolls, João Vitor, o goleiro Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Gary Medel, Paixão, Paulo Henrique, Bruno Prachedes, Rayan, Robert Rojas, Rossi, Serginho, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Galera, vocês notaram aí que os 3 jogadores que foram apresentados ontem, né? Os 4, na verdade, né? Estão na relação, com exceção do Adson, que já jogou contra o Flamengo. Então temos 3 novidades, né? Podemos ter 3 estreias. Aí acredito que o goleiro Keiler não deva estrear, não sei, pode ser que eu esteja enganado, né? A gente não sabe qual é o pensamento do Ramon Dias, mas no primeiro momento eu acredito sim, é bem provável da gente ver aí pelo menos a estreia do Pablo Galdames, né, gente? É bem provável da gente ver a estreia do Pablo Galdames, e quem sabe também durante a partida, se a gente abrir um bom marcador, 2-3-0, por que não o nosso treinador deixar o Piton descansar, de repente colocar o Vitor Luiz para fazer um teste ali com o Vitor Luiz, de repente se o Vasco estiver ganhando de 2-3, de repente tirar o Léo Jardim, colocar o Keiler para dar minutos da rodagem, não sei, vamos aguardar, né, qual será a ideia, qual será a intenção do nosso treinador para essa partida. Agora, fato é que me chamou a atenção, né? Eu achei bem interessante Galdames, o Vitor Luiz, né, e o goleiro Keiler fazendo parte dessa relação. Vocês podem ter certeza, galera, eu tenho para mim, tá? Eu tenho para mim que Pablo Galdames deve ir para esse jogo, viu? Tem para mim que Pablo Galdames deve ir para o jogo. Óbvio, ele vai para o jogo que ele está entre os relacionados, né? Mas acredito eu que ele deve entrar em campo sim. Não sei se vai ser como titular, mas eu acredito sim que ele deve entrar pelo menos no decorrer da partida. Por quê? Porque ele já estava treinando com o Genoa, estava bem fisicamente, está com ritmo, está normal. Mesma situação o Vitor Luiz, estava treinando com o Curitiba, estava bem. Mesma situação também o Keiler, né? Só que dessas 3 posições, a única carência real é o meio campo, que é a posição do Galdames, né? Que é a posição de volante e primeiro ou segundo volante. Então vamos ver, né? Quem sabe o nosso treinador já coloca ele
ele, então, quem sabe ele já estreia amanhã, para a gente começar a ver, de repente começar a tirar nossas conclusões em relação a ele, se foi uma boa contratação, se vai de repente atender a nossas expectativas ou não, né, galera? E a outra coisa também que me chamou a atenção nesses jogadores relacionados, eu não sei se vocês notaram, Bruno Prachedes, após de ir muito mal contra o Nova Iguaçu, né, após de ter frequentado festinha no Rio de Janeiro, ele acabou que ficou fora do clássico, né? Parece que a comissão técnica deu uma tesourada nele, deixou ele fora aí dos jogadores para o clássico contra o Flamengo, e agora parece, né, que com a ausência de alguns jogadores no elenco, Dimitri Payet suspenso, Verratti, parece que a nossa comissão técnica tá dando mais uma chance para ele, relacionando ele de novo, né? Acho que ele foi para geladeira para acabar botando a cabeça no lugar, né? Não sei, uma opinião minha. Fato é que o Bruno Prachedes já pintou novamente entre os jogadores aí relacionados para jogar amanhã diante a equipe do Audax. Galera, então é isso que eu tinha de notícia para trazer para vocês, de informação, tá? Amanhã eu broto aqui deixando vocês muito bem informados, falando do nosso Vascão. Então tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!